vamos iniciar o culto de hoje em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, falar com o nosso Deus, pedir a bênção, a graça, a proteção. Eu vou pedir para a Bia orar neste momento, entregando este culto nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, obrigado a Deus porque temos a oportunidade, Deus, a liberdade, Senhor Jesus, de estarmos aqui, Senhor, como oferta, Deus, o nosso louvor, o nosso coração, Deus, que possa estar aberto, Deus, para vermos a Tua voz, Senhor. Abençoa, Deus, o nosso Brasil, toda a Tua igreja que está reunida, Deus, em Teu nome, Senhor Jesus. Que as pessoas possam ouvir a Tua palavra e se converter, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar usando, ó Deus, o pastor, as músicas, ó Deus, para que realmente possamos estar de encontro a Ti, Senhor Jesus, com o coração e com o pensamento, ó Deus, em Ti, Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, pelo domingo, por poder estar aqui. É isso que eu te peço e te louvo, ó Deus, te agradeço. Amém, Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, vamos cantar essa canção, O Cheiro das Águas, uma canção baseada no livro de Jó, no capítulo 14, que fala da esperança do renascer, quando nós estamos próximos das águas cristalinas, que podem representar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa canção fala da esperança em meio à dor, ao sofrimento, à angústia. E a palavra de Deus nos diz que no mundo nós temos aflições, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Existem as batalhas e agora nesse período ainda de pandemia, muitas famílias estão enlutadas, muitos casos de adolescentes tentando suicídio por causa da depressão, da angústia, desse período de isolamento. Isso também está acontecendo muito. E o sofrimento, as lágrimas, a dor, a depressão. Então, são feridas que acabam nascendo nos nossos corações, no coração das pessoas. Mas nós cremos que existe um Senhor Todo-Poderoso, que sara as feridas, que cura o coração. Quando você se coloca diante dele e reconhece a sua própria fraqueza, reconhece que depende de Deus, que depende da sua graça, e o Senhor, Ele é aquele que atende, que responde, que restaura, que busca o perdido, que transforma qualquer circunstância, quando nós nos aproximamos dele com fé. Tem uma canção, nós vamos ouvir agora, que fala disso, dos momentos difíceis, mas que podem ser restaurados mediante a ação e o poder do nosso Senhor.
Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora e sinto que vou perecer. E oro, choro e derramo, clamo. Sem ti não consigo prosseguir. Abraça-me, socorre-me, sara as feridas do coração. Eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como ergueste a Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como ergueste a Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Nestes momentos, nós devemos fazer o que diz a canção: eis aqui o meu coração. Entrega o seu coração ao Senhor. O que é entregar o coração? Entregar a vida, a alma, o destino, entregar o futuro e entregar também a sua dor, a sua angústia, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus então pelos corações que sofrem, que estão angustiados, que precisam da graça, do toque da graça de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos a Tua misericórdia, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que sara as feridas, que esteve naquela cruz, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ali levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Por isso estamos diante do Senhor. E neste momento queremos pedir por aqueles que sofrem, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão desesperados, por aqueles, ó Deus, que sofrem o luto por perder um ente querido, aqueles que estão com dores na alma. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que a Tua graça, que a Tua mão poderosa, que o Seu toque, ó Deus, se manifeste naquela vida, naquele coração que neste momento busca o Senhor, que neste momento se abre ao Senhor. Que o Senhor esteja entrando nessa vida e como bálsamo, o Senhor esteja promovendo, Senhor, no interior dessa pessoa, a libertação, a paz, a alegria, o consolo, o conforto, ó Deus, que só pode vir de Ti.
que só pode vir do teu Santo Espírito Consolador. Abençoe, Senhor, essa pessoa, toca no seu coração, inunda o seu coração de paz e que a tua presença seja muito palpável neste momento, nesta vida, trazendo, Senhor, a paz que o mundo não pode dar, que as circunstâncias não podem trazer, que somente a tua presença pode realizar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um Deus que conhece profundamente os nossos corações. E nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso, quando o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, prova-me, conhece o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa canção trata também de um momento de entrega absoluta ao Senhor nosso Deus. Oh
Evangelho que pregamos, o centro da mensagem, do verdadeiro Evangelho, é a cruz. É a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ouvir uma canção agora que fala sobre isso, que fala do sofrimento do Senhor, que fala daqueles momentos em que Ele esteve na cruz em prol dos nossos pecados, aonde Ele trouxe para nós a eterna redenção. Cruz.
Jesus foi levado da cruz, foi colocado numa sepultura, mas a sepultura, a morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. E graças à ressurreição do Senhor, é que nós também temos a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória que nos traz eterna salvação. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Convido Israel que faça essa oração. Senhor Jesus, amado Pai, agradecemos porque podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, louvando o Teu nome e rememorando sempre que o Senhor, que o plano de Deus era a entrega da vida de Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados. O Senhor assim nos perdoa, nos purifica, nos santifica, e agradecemos por esse dom merecido que recebemos. Agradecemos porque temos plena salvação apenas em Ti, Senhor. Agradecemos a mensagem que será transmitida hoje. Agradecemos que o Senhor peço para que o Senhor esteja dando capacidade, falando através do pastor, que o Senhor esteja nos abençoando sempre. Agora e sempre. Amém. 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 Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Vocês podem descer e nós vamos meditar na palavra do Senhor nesses últimos dias. Nós temos falado sobre Paulo, sobre a autoridade apostólica de Paulo, sobre o fato também, nós comentamos na semana passada, de um problema que era o surgimento de falsos apóstolos na época do nascimento da igreja. Quando a gente fala de Paulo e fala das epístolas paulinas e fala do Novo Testamento, quando foi escrito, nós estamos nos referindo ao primeiro século da era cristã. Então faz muito tempo, né? E a Bíblia foi transmitida, foi anunciada, foi escrita, e hoje nós temos os relatos na nossa mão. Mas na época do apóstolo Paulo, quem servia de Novo Testamento era a presença dos apóstolos. Lá em Atos diz assim, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia, quando nós queremos saber alguma coisa, nós vamos para a Bíblia, né? Para o Novo Testamento. Naquela época não tinha o Novo Testamento, estava em processo ainda. As próprias cartas paulinas estavam sendo escritas e Paulo nem tinha ideia de que aquelas cartas um dia estariam compiladas e colocadas e seria a Bíblia inspirada que nós temos hoje. Então na igreja primitiva era diferente. Eles olhavam o Velho Testamento, sempre olhando como promessas daquilo que viria a ser, né, que seria a nova aliança. E quando eles tinham dúvidas doutrinárias, eles iam aos apóstolos. Então a função apostólica naquela época era essencial. E quem que era o apóstolo? Nós já estudamos isso. O apóstolo era aquele que conviveu com Jesus e aprendeu diretamente de Jesus. Então tinha aquele grupo apostólico que era a base doutrinária da igreja. Mas, como nos dias de hoje, surgiam aqueles que não eram e queriam ser. Então foi uma época de surgimento de muitos falsos líderes e de muitas heresias, como acontece nos dias de hoje. A tal ponto que muitas vezes esses falsos líderes, eles conseguiam uma projeção maior do que a dos próprios apóstolos, né, que eram testemunhas oculares, que viram desde o batismo até a ressurreição do Senhor, ou como no caso de Paulo, que recebeu a revelação e a mensagem diretamente do Senhor. E daí, Paulo, no meio de tudo isso, começaram a questionar a autoridade dele. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios é onde ele defende a autoridade apostólica dele. E é interessante, porque com isso Deus também nos dá recursos para nós entendermos como a igreja, em todos os tempos,
seria atacada por falsos mestres, por falsos apóstolos, por falsos profetas, falsos ensinadores. E como que a gente pode se precaver de tudo isso? Quando Paulo defende a sua autoridade apostólica, ele se vê constrangido a falar algumas coisas, que estão aqui agora no capítulo 12, versículo 1. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas sempre que eu começo a pregar, a cachorrada começa a latir lá fora, né? Parece que é o momento deles. E ou barulho de caminhão, ou carro passando, ou moto, mas mesmo você que está vendo pela internet, não se ligue nisso, se ligue apenas aqui no texto da palavra de Deus. Então Paulo, na sua defesa de autoridade apostólica, ele diz assim: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Sabe por que ele fez isso? Ele diz: olha, eu não queria defender a minha autoridade falando das visões e das revelações que eu tive. É isso que ele está querendo dizer. Ele, num dado momento, ele diz assim que ele se via obrigado até a falar essas coisas, porque ele era humilde. Isso é uma coisa interessante, né? Nós vivemos numa época que o indivíduo, se ele tiver alguma experiência espiritual, ele já sai nos 4 cantos, né, para divulgar aquilo que aconteceu com ele. E nós vivemos numa época em que isso é muito comum, né? Eu estava dando uma olhada na internet para ver como que estão as coisas, e eu percebi, né, que alguns líderes que ensinam heresias, eles sempre têm a mesma metodologia. Eles usam a ideia de que eles passaram por uma EQM. Todo mundo sabe o que é EQM? Experiência quase morte. Então o indivíduo diz: eu passei por uma experiência quase morte, e nessa experiência alguém me tocou, um anjo me tocou, o Espírito Santo me tocou quando eu estava naquele acidente de carro, quando eu estava naquela UTI, quando eu estava em coma, e daí eu tive uma visão, e em cima disso, daí ele sai por aí pregando. É sempre do mesmo jeito. É muito interessante isso. Muito embora a gente não veja isso na Bíblia, é a metodologia. Semana passada eu falei do Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, para confirmar a sua autoridade, ele diz que quando ele era adolescente, ele estava muito doente do coração, e naquela enfermidade dele, ele morreu e foi para o inferno. Daí ele foi lá, viu as coisas que aconteciam no inferno, mas daí Jesus o chamou e o sugou como se fosse um aspirador de pó e trouxe ele para a cama de novo. Daí ele estava lá na cama, no leito de enfermidade, daí ele resolveu aceitar Jesus como Salvador, e daí logo em seguida ele morreu de novo. Dessa vez ele foi para cima, e daí ele viu o céu como é que era, daí Deus disse: não, você tem que pregar, daí sugou ele de volta, e daí ele saiu divulgando a mensagem dele. Esse método de dizer que foi para o céu, que foi para o inferno, que voltou para falar, que estava numa EQM, no estado quase morte, e depois voltou e transmitiu a mensagem, ou levou uma pedrada na cabeça, e aquela pedrada ajudou a pessoa a ter uma visão melhor, né? Que nem o Gabriel já levou uma pedrada na cabeça, né? Mas não teve visão. Ou encontrou com um anjo. Até eu fiz um texto ontem, onde eu falava sobre Paulo ter proibido essa questão de você receber mensagem de anjo, né? Ele diz assim, que ainda se ele mesmo, Paulo, resolvesse pregar um evangelho diferente, ele deveria ser anátema. E mesmo que o anjo do céu viesse e anunciasse um evangelho diferente, seria anátema também. Anátema seria maldito, porque o evangelho já está posto, o evangelho já está anunciado, o evangelho já está escrito, e Deus não vai se utilizar de EQM, Deus não vai se utilizar
de visões extraordinárias. Deus não vai se utilizar, Deus vai usar a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Mas é interessante que sempre que se levanta um líder, ele tem que se basear, líder falso, tá? Em visões e revelações que teve. Então, ou quase morreu, foi para o inferno, depois foi para o céu, ou viu um anjo, ou de repente aconteceu algo mirabolante e ele sai por aí contando essas coisas. Mas com Paulo foi bem diferente, né? Nós vamos pular aqui e vamos para o próximo versículo, onde Paulo começa a falar das revelações e visões que ele teve. Ele diz assim: olha, vocês estão me constrangendo a falar das minhas visões e revelações. Então, eu vou falar. E olha como ele é diferente, né? Ele diz assim: conheço um homem em Cristo. Ele não consegue nem falar que é ele, tá? Tamanha era a humildade dele. Ele diz: ó, conheço um homem em Cristo, e é ele mesmo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que coisa interessante, ele diz: olha, vocês gostam tanto de revelações, vocês gostam tanto de visões, vocês estão atrás de super apóstolos, vocês estão atrás de super líderes, mas olha, vocês estão me obrigando, eu vou contar um pouquinho de mim. Eu conheço um homem que há 14 anos, quanto tempo ele demorou para contar isso? 14 anos. Imagine se fosse um de nós. Imagine, Bia, você ir lá no paraíso, conversar lá, ouvir coisas lá do paraíso, aquela história, né? Você acha que ela contava, Fernando? Só para mim. Contava rapidinho ou demorava uns 14 anos? Eu acho que essa humildade de Paulo, né? Ele guardou para si. Ele guardou para si. Ele não usou essa experiência como instrumento de autoridade, porque a autoridade é a palavra de Deus, tá? Paulo não precisava ficar falando que viu anjo, Paulo não precisava ficar falando que conversou com Jesus o tempo todo, Paulo não precisava ficar falando que teve visões, Paulo não precisava ficar falando que teve revelações. Paulo simplesmente pregava o Evangelho e ele dizia o seguinte: nada me propus saber, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Então ele diz: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Os estudiosos dizem que essa experiência que Paulo teve há 14 anos, ou 14 anos antes, né, dele escrever, foi uma experiência quando ele entrou numa cidade e queriam adorá-lo, e dizer que ele era um Deus, e queriam dizer que o Barnabé era outro Deus, e daí eles estavam adorando os dois lá, e quando eles entenderam, né, que aqueles homens estavam querendo adorá-los, eles rasgaram as suas vestes e disseram: não, adore a Deus, nós somos homens que nem vocês. E daí aquela multidão se revoltou com eles, pegaram Paulo, apedrejaram ele e deixaram ele como morto nas cercanias da cidade. E alguns estudiosos acreditam que ali, quando ele estava naquele estado, talvez uma EQL, né, já que gostam tanto de EQL, ele foi levado até o terceiro céu, até o paraíso. E quando isso aconteceu, foi justamente num lugar onde queriam adorar, onde queriam exaltar. E na sua humildade ele disse: não, eu sou apenas um homem. E se foi ali que ele teve essa experiência de ter subido até o paraíso, olha só o que ele diz: e sei que o tal homem
se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Essa é outra característica importante que diferencia os charlatões da nossa época, é que Paulo, quando voltou desse estado, o que ele fez? Ninguém percebeu? Ele não falou. Ele não trouxe nenhuma nova revelação. Ele disse assim: olha, eu ouvi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele está dizendo: olha, eu não vou me utilizar disso para adquirir autoridade, poder, relevância, conseguir atrair os holofotes. Ao homem não é lícito falar. Vocês não vão saber 1 milímetro. E ali estava a humildade de Paulo, e ele diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Eu tenho ficado assim muito preocupado com a nova geração que surge no momento de líderes mirabolantes, visionários de visões falsas, que para sustentar a autoridade indicam o seu estado de EQM, que morreram e voltaram, ou estiveram no estado quase morte, que viram coisas que eles falam aos borbotões e que não se coadunam com as Escrituras. Por isso que muitas vezes nós temos pregado sobre isso. Paulo, nós já estudamos isso, ele estava preocupado que a igreja fosse enganada pela astúcia da serpente e se afastasse da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Agora, o mais interessante é que este não é um fenômeno apenas na nossa época, mas é um fenômeno que aconteceu no nascimento da igreja também. E nós podemos ver isso. Eu vou colocar aqui alguns personagens bíblicos que surgiram naquela época e que se aproveitavam disso. O primeiro personagem, o mais famoso, está em Apocalipse 2,14, que diz assim para a igreja: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Um dos líderes daquela época eram aqueles que seguiam os ensinamentos de Balaão. Balaão, essa palavra, ele se refere, lógico, àquele profeta do Velho Testamento que foi repreendido por uma mula, né? E que o que aconteceu com ele é que ele estava recebendo dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, e ele estava tentado a receber esse dinheiro, né? Sendo contratado para esse objetivo. E como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele ensinou os inimigos do povo de Deus como que o povo de Deus poderia ser destruído. Ele falou para os inimigos do povo de Deus: faça esse povo pecar, coloquem mulheres aí seminuas dançando no meio deles, que eles vão cometer pecado, e Deus, o Deus deles, não ama o pecado, e o Deus deles vai pesar a mão. Então ele ensinou os inimigos como prejudicar o povo de Deus, porque o único interesse que tinha Balaão era o interesse financeiro, era o dinheiro.
E agora surgiram líderes que pregam contra o dízimo, porque eles vivem de oferta. Como eles vivem fazendo palestras e não têm compromisso com igreja nenhuma, eles vivem de ofertas, então eles querem desviar os dízimos das igrejas para as ofertas que eles recebem, para manterem a sua vida luxuosa à custa da simplicidade do povo de Deus. A palavra Balaão significa aquele que não tem povo. E os discípulos de Balaão são aqueles que não têm compromisso nenhum com o povo, não têm compromisso nenhum com a verdade, mas têm um compromisso sim com ganhar dinheiro. O apóstolo Pedro falou e profetizou, dizendo que no futuro fariam comércio da igreja do Senhor, fariam comércio de vós, nós viraríamos produto. E não é preciso ir muito longe para a gente entender e perceber quem são esses discípulos de Balaão. Outro grupo daquela época eram os nicolaítas. Diz lá: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A palavra Nicolau significa aquele que dá a vitória, ou aquele que leva a vitória, né? E os nicolaítas, que vem de duas palavras, Nico e Laos. Laos todo mundo sabe aqui o que significa, né? Povo. E Nico fala de entretenimento. Então os nicolaítas são aqueles que através do entretenimento fazem mensagens de vitória. Hoje nós chamamos eles de adeptos da teologia do pensamento positivo, adeptos da teologia da confissão positiva, adeptos da teologia da prosperidade. E a gente pensa que é uma grande novidade, mas olha aí, ó. No primeiro século, já tinha os seguidores da doutrina dos nicolaítas. E isso é terrível, sabe? Porque o crente, ele acaba ficando meio retardado quando segue isso. Esses dias, não sei se eu conto essa história, mas eu vou contar subliminarmente, né? Vamos dar um cuidado com isso. Mas é chegar na casa das pessoas e ter frasezinhas de efeito: você é vitorioso, você é vencedor, você é o campeão dos campeões, você vai conseguir tudo na vida, você... São os discípulos do Nicolau, são os nicolaítas. Por quê? São aqueles que gostam de caixinha de promessa, né? Porque a Bíblia ela é inteira. Se você tem uma caixinha de promessa, você tem que ter uma caixinha de juízo também, uma caixinha de doutrina, né? Uma caixinha de repreensão. Qual que vocês preferem? For comprar uma caixinha de promessa, né? Caixinha de promessa. A Bíblia é um todo. E esses, como é que chama mesmo? Coach, né? Os coaches evangélicos, que ficam dizendo: vai lá, você vai conseguir, você é vitorioso, você tem tudo na mão, vai dar tudo certo. E nunca falam do pecado, nunca falam do compromisso com Deus, nunca falam do sofrimento, nunca falam da bênção, que é quando o Senhor nos repreende. Isso tinha naquela época também. E tinha também esse que eu acho muito pernicioso, né? E que a gente vê constantemente. Tenho contra ti, está lá em Apocalipse 2:20, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. E olha o que tem aparecido de profetisas aí. Ensinar a enganar meus servos, para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
a todos quantos não têm esta doutrina e não a conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Essa doutrina, sabe como que era? Era a doutrina daqueles pregadores e pastores e líderes e falsos apóstolos que ensinavam as profundezas de Satanás, as profundidades de Satanás. O que significa isso? É aprender, eles chamam de batalha espiritual, é aprender como é que o diabo age. Olha, o diabo ele age assim, o diabo não gosta dessa cor, o diabo não age numa igreja quando tem alguém de perna cruzada, o diabo, sabe, eles conhecem os detalhes de Satanás, as profundidades de Satanás. Em vez de pregar Jesus, eles vão nas igrejas para pregar como é que o Satanás funciona, como que ele trabalha. Eu vi isso esses dias, eu fiquei assim pensando, poxa, quanto tempo perdido desse povo, porque havia um pregador ensinando os detalhes de Satanás. E é interessante que sempre segue o mesmo padrão, né? O cara diz que era satanista e que fez um pacto com o diabo, ou foi o pai dele que fez, ou foi o avô dele que fez, e ele estava envolvido com Satanás, atolado com Satanás, e lá ele foi iniciado, daí ele aprendeu um monte de coisa lá, de ocultismo, de esoterismo, e daí agora ele sofreu um acidente, e daí ele teve uma EQM, e daí ele teve uma visão de Deus, daí clamou ao Senhor, daí agora vem para a igreja para ensinar o quê? Não a Bíblia. Ensinar como é que Satanás trabalha. E o povo de Deus é um povo muito, coração muito simples. E eles dão holofotes para estes que pregam esse tipo de doutrina. É interessante. Olha, chegou num ponto que se o indivíduo nascer em lar evangélico, vamos supor aí, vamos pegar a Fernanda como exemplo, nasceu na igreja, vai na escola dominical, né? Canta, estuda a Bíblia, louva a Deus, adora a Deus, namora direitinho, tem o pai e a mãe na igreja, tudo certinho, você não serve. Deus não vai te chamar. Por quê? Porque ele chama o indivíduo que é satanista, que foi lá no inferno, que aprendeu com o diabo. Ele chama a mulher que é prostituta, que se atolou, que ficou lá na sarjeta. Ele chama o drogado, aquele cara que se drogava, que injetava na veia. Os irmãos já perceberam isso? Eu não estou querendo dizer que Deus não chama pessoas que se atolaram no pecado. Mas a pessoa que é chamada por Deus, ela tem vergonha de um passado sujo. E ela não vai nos púlpitos para ficar 2 horas falando quanta sujeira ela fez, para depois no finalzinho dizer, mas daí eu aceitei Jesus. Amém. Ela não coloca holofotes no diabo, ela não coloca holofotes nas trevas, ela não fica ensinando as profundezas de Satanás, ela não fica ensinando quão suja e corrupta e ladra e bandida ela era. Paulo, ele foi um cara que perseguia a igreja, que dava o seu voto para a morte de cristãos, mas quando ele abria a boca, ele falava de Jesus. Quando ele abria a boca, ele falava da justificação pela fé. Quando abria a boca, ele falava da regeneração. Quando ele abria a boca, ele falava do novo nascimento. Quando ele abria a boca, ele falava da graça de Deus. Quando ele abria a boca, ele falava da grandeza do Senhor. Sempre, quando surgem os falsos ensinadores, eles têm mais ou menos esse coração aqui de Simão. Isso aconteceu lá em Atos,
lá em Samaria, diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Esse cara aí, ó. Normalmente os indivíduos, eles querem se apresentar como grandes personalidades. E o nome de Jesus é apagado, e o nome de Jesus vira um produto, e o nome de Jesus é para lucro e ganhar dinheiro, e o nome de Jesus vira arte mágica, que eles ensinam a usar o nome de Jesus como se fora um amuleto. E esse Simão, ele chegou para Pedro e disse assim: me venda o poder que você tem para invocar o Espírito Santo. Porque eles só pensam em termos financeiros. Então o apóstolo Paulo, irmãos, estava vivendo numa época em que todas essas coisas eram vigentes. E é por isso que em quase todas as suas epístolas ele fala para a igreja se cuidar com tudo isso. E não é de admirar que hoje, no ano 2021, estou certo? É isso, né? Basta abrir os olhos e ver que tem Jezabel, tem Simão Mágico, tem Nicolaitas, tem os seguidores de Balaão, para tudo quanto é canto. E falta uma igreja consciente, firmada nos valores do Novo Testamento, que não se deixe enrolar, que ama Jesus, que ama a palavra. Essa experiência do apóstolo Paulo, onde ele foi até o terceiro céu, até o paraíso, ela é muito interessante, né? Porque ele voltou, primeiro ele se sente constrangido a falar, né? Diante de tantas coisas que aconteciam na sua época, em especial na igreja de Corinto. Mas só que daí ele diz, ó, se for para falar de visões e revelações, conheço um homem. Ele nem tem coragem de falar o seu próprio nome, que foi ao paraíso. E ouviu coisas inefáveis, mas ao homem não é lícito falar. Então, se vocês esperam alguma coisa de mim nesse sentido, esqueçam. Porque eu não estou aqui para matar a curiosidade de ninguém a respeito daquilo que Deus guardou para si mesmo. E depois ele diz assim: de alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E daí Paulo, em vez de dar um testemunho da sua grandiosidade, ele dá um baita de um testemunho do quê? Das suas fraquezas. Porque normalmente o cara que quer se projetar, ele vai dar um testemunho a respeito das orações que Deus ouviu, e como ele foi maravilhoso e curou, e como ele foi maravilhoso e libertou, e como ele entrou naquele lugar e expulsou um demônio, e como ele foi lá para o paraíso e vem contar tudo que ele viu. Mas Paulo, ele pega e diz assim, ó, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e de mim ouve. Ele diz assim, eu não quero que vocês pensem mais de mim do que aquilo que vocês percebem em mim. E o que eles percebiam em Paulo? Percebiam que ele era um homem baixinho, gordinho, careca, meio estrábico, que tinha dificuldade para falar, mas que tinha conhecimento. E ele diz assim,
E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, vê que ele nem conta que revelação que era essa, tá? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele diz assim, ó, Deus foi tão bom comigo, que ele me deu um espinho na carne, porque ele sabia que se ele me deixasse livre, leve, solto, eu sairia por aí me exaltando. E ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele vai dar o testemunho dele, de que ele esteve lá no paraíso, mas em vez de ele falar que ele era grandioso, ele falou, ó, Deus não ouviu minha oração. Os irmãos perceberam isso? Ele disse, ó, 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Isso é, Deus ouviu a oração e disse para ele o quê? Não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, algumas vezes eu me sinto meio esquisito, meio estranho no meio de tantas coisas que eu vejo. E eu creio que Deus dá essa oportunidade para a gente ver, até para a gente poder pregar e ajudar algumas pessoas que estão em dúvidas, que estão angustiadas neste mundo evangélico tão estranho, né? Mas esses dias eu estava vendo um desses chamados grandes falando sobre a igreja, e ele falava tanta coisa que não era verdade do ponto de vista histórico, né? Ele falava da origem dos pentecostais e falou tudo errado. Ele falava da origem dos neopentecostais e falou tudo errado. Ele falava da igreja histórica e falou um monte de besteira. Ele vai falar da Septuaginta, falou um monte de coisa que não fazia o menor sentido. E ele tem uma visão da igreja que para mim só me lembra isso daqui. Alguém conhece? Hã? Ornitorrinco. A igreja está mais ou menos isso aí. Mira, isso aqui é um pato. Não, é um mamífero. É um mamífero. E olha, é um peixe. Tem rabo, tem pelo. A gente olha, como é que a gente... É muito difícil classificar esse bicho. E a gente olha para a igreja hoje em dia, de uma forma geral, é mais ou menos esse bichinho aí, ó, que é bem bonitinho. Quando é pequenininho, né? Todo mundo gosta, que bonitinho, que bonitinho. Até eu brinquei com a Rebeca. Disse, desculpa, peguei uma foto sua. Brincadeira, brincadeira. Mas olha, as igrejas estão nascendo assim, desengonçadas, pé de pato, rabo de castor, meio mamífero, não traz mamífero, mas nada mal. Mamífero que nada mal, sabe, é uma bagunça assim, é uma coisa que a gente não consegue perceber, e quando a gente vai falar, é muito estranho, porque daí a gente se encontra com esse tipo de igreja, e a gente fala, mas me diga uma coisa, vocês são assim? Porque parece certo, só que logo em seguida, eles manifestam o rabo de castor e o bico de pato, e a gente diz, mas isso não é igreja. E toda essa bagunça é porque
a seriedade em relação ao ministério caiu por terra. Hoje em dia o cara se levanta e diz que é apóstolo. As igrejas levantam grupos familiares e colocam o indivíduo lá e dizem, esse é pastor. E daí ele faz outro grupo, põe outro. E daí o pastor não precisa mais estudar, não precisa mais saber grego, saber hebraico, não precisa mais saber hermenêutica, não precisa mais fazer uma teologia sistemática. E sequer sabem o que significa tudo isso. E saem para ensinar. E olha aí, o que vira? Paulo estava muito preocupado com isso. E Paulo exortou a igreja, então, a ser vigilante. E se tem uma exortação que nós precisamos fazer hoje, é que a igreja use o antídoto para tudo isso, que é estudar o Novo Testamento, comer o Novo Testamento, ler o Novo Testamento, meditar na palavra de Deus e ler de carreirinha, tá? Sabe por quê? Nós já vamos concluir. É que outra característica desse bicho aqui é que eles usam a Bíblia desse jeito também. Eles pegam um versículo que está lá num canto, pegam um outro versículo que não tem nada a ver com aquele primeiro e juntam. E pegam um outro que está no outro canto, que não tem nada a ver com o assunto e juntam. E assim eles vão construindo ideias e teologias e sistematizando coisas absurdas. Mas eles não resistem a 15 minutos de uma leitura corrida, de uma leitura linear, de uma leitura dentro do contexto, porque eles dependem de construir os seus monstros teológicos, as suas doutrinas esquizofrênicas. Se lessem a Bíblia, que carreirinha, a gente não tinha chegado nisso. E a defesa do povo de Deus é estudar a Bíblia. É com muita dor que a gente vê que as escolas bíblicas dominicais foram praticamente desligadas, que os grupos familiares trabalham em cima de uma sistemática de propósitos que já são pré-fabricados por alguém que idealizou e colocou aqueles ensinos que já encaminham o indivíduo para virar um bicho desse. Como seria importante, escolas bíblicas que estudam a Bíblia. Como? De carreirinhas, um versículo atrás do outro, sem separar aquilo que Deus deixou junto e sem juntar aquilo que Deus deixou separado. Porque a Bíblia deve ser lida dentro do contexto imediato e contexto global da sua palavra, para não fazermos as esquisitices. Que o povo de Deus ame a Bíblia, ame a palavra, caminhe na luz da palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deixou a palavra para que nós pudéssemos ler, mediante a orientação do teu Santo Espírito, e também nos deixou a experiência de Paulo, que nos ajuda nesse momento controverso da história da tua igreja. Peço a Deus que o Senhor esteja levantando por todos os lugares da terra pessoas, líderes, um povo que ame a tua palavra, que caminhe na tua palavra, que restabeleça
a simplicidade e a pureza que encontramos na Tua palavra e na Tua presença. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Convido o grupo de louvor que vem até a frente. Nós vamos louvar a Deus, cantando uma canção que fala da presença do Senhor, da presença real do Senhor na vida daqueles que creem, que confiam no Senhor. E se você veio preparado para o momento de dízimos e ofertas, poderá consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, entregando ao Senhor, conforme diz a sua palavra. E o Romildo sempre me faz um sinal e eu nunca falo, né? Até por uma certa timidez. Mas como essa mensagem também vai ser publicada, o Romildo me diz assim, ó, deixe o seu joinha e compartilhe, é isso, né? E inscreva-se para que você possa fazer parte também desse ministério, desse canal. Você será muito bem-vindo e abençoado. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante de mais uma semana que inicia-se e reconhecemos que dependemos de Ti. Dependemos dos Teus cuidados, dependemos da Tua proteção. Reconhecemos que o Senhor já tem feito isso, abençoado a Tua igreja. Reconhecemos que o Senhor tem dado saúde ao Teu povo. Reconhecemos que o Senhor tem dado trabalho, tem dado sustento, tem dado a sabedoria para o estudo e para fazer as coisas, ó Deus, que precisamos fazer. E pedimos que o Senhor continue abençoando, que proteja o Teu povo durante essa semana, proteja no trânsito, proteja, Senhor, da violência urbana, proteja, ó Deus, dos perigos. Pedimos que os Teus anjos estejam acampados, ó Deus, e que conforme a Tua palavra, Senhor, eles sejam enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Proteja, Senhor, a família da Tua igreja. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.